Será que essa queda que nós estamos tendo desde o dia 1º de janeiro de 2024 até então, na nossa bolsa de valores, decorre de atos do governo? Quais são os verdadeiros motivos? E será que isso aqui representaria uma cilada ou uma oportunidade? É o que vamos tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Como eu antecipei para vocês, nós saímos de um topo de 134 mil pontos no pregão do dia 1º de janeiro de 2024 para uma queda que não é tão grande assim, certo? Caímos algo em torno de 7 mil pontos e atualmente estamos nessa região aqui de 127 mil pontos, que constitui uma região próxima de preços desse topo anterior de junho de 2021, uma região importante de preços no Ibovespa. Mas vamos entender o que está motivando essa queda. E são dois grandes motivos que foram identificados: política intervencionista em estatais e o cenário global. Vamos começar pela política intervencionista, que está gerando uma saída de mais de 20 bilhões de reais de capital estrangeiro, de dólares no geral, aqui do Brasil no ano de 2024. Em relação à política intervencionista, estamos vendo uma política hoje do governo federal de procurar intervenção em empresas estatais, especialmente a Petrobras. Vimos isso de forma muito mais clara no dia 8 de março, quando foi anunciado pelo governo e pela Petrobras o fim dos dividendos extraordinários. E isso gerou uma forte queda nas ações, saída de capital estrangeiro que acaba investindo bastante em Petrobras por ser uma ação muito líquida aqui do nosso mercado. Não bastasse isso, o governo também quer intervir em empresas que sequer são estatais, como é o caso da Vale, que já deixou de ser estatal há muito tempo. Acontece que a Previ detém mais de 8% de participação na Vale, fazendo com que o governo possa tentar inserir conselheiros ou até mesmo uma tentativa de inserir o presidente da Vale como indicado do governo, que seria o Guido Mantega. Mas tudo isso não foi para frente, porque essa participação de 8% é insuficiente para gerar a inserção de um comandante dentro da Vale. Pois bem, afora essa política de intervenção maior em estatais e até em outras empresas pelo governo federal, temos a situação envolvendo o cenário global, que seria um principal motivo: a taxa de juro norte-americana continua elevada, no maior patamar dos últimos 20 anos. Isso faz com que haja uma menor liquidez no mercado financeiro, uma menor disponibilidade de dinheiro barato no mercado financeiro e faz com que, diante desses juros elevados, os investidores globais prefiram investir na renda fixa americana para correr pouco risco, recebendo em dólar. Conforme os juros norte-americanos começarem a cair, isso vai gerar uma alta em bolsas globais e a bolsa brasileira deve ser um alvo, porque afinal de contas, com um dólar acima de R$ 5, vai se tornar bastante vantajoso para o investidor estrangeiro colocar mais dinheiro aqui no Brasil, mesmo que isso seja no primeiro momento de caráter especulativo, capital que entra e sai conforme a conveniência e realização de lucros que o investidor vislumbra no Brasil. Então são dois grandes fatores aqui que geraram essa saída, mas para quem está acostumado com bolsa de valores brasileira, sabe que essa queda que tivemos até então nem foi tão alta assim. Como que eu posso dizer isso? Se você olhar aqui para o que aconteceu no ano de 2022, você vai perceber o seguinte: saímos de 120 mil pontos para um fundo de 98 mil pontos. E tivemos também outra queda aqui, em julho de 2023, que saímos novamente de 120 mil pontos e chegamos num fundo aqui de 112, que aí foi uma queda muito mais próxima dessa queda aqui. Mas olha o tamanho da queda de 2022 e até mesmo essa queda anterior aqui de 2021. Foram quedas bem mais expressivas. Então, quem sobreviveu os últimos 3 anos na Bolsa de Valores sabe que a volatilidade desse ano é relativamente pequena em relação ao padrão histórico brasileiro. Não bastasse a saída de dólares do Brasil, que está ensejando na prática uma valorização do dólar, nesse momento a R$ 5,05, ainda há uma projeção de que a fuga de capital estrangeiro continue no mês de abril. Então você pode ter ainda mais queda no Ibovespa nesse mês de abril. É que o mês de março, no geral, ele é caracterizado por quedas no Ibovespa. Quando a gente volta para 2023, queda no Ibovespa aqui no mês de março, depois recuperação em abril. 2022, queda no Ibovespa, só que continuou caindo e só foi se recuperar a partir de agosto. Então, março costuma ser um mês de realização. Tivemos outra aqui em 2021. Agora, abril, nem sempre. Então, se continuarmos tendo uma queda em abril,
é porque o estrangeiro continua saindo do país. Mas esse capital vai voltar. Como que eu sei que vai voltar? Quando os juros americanos derem sinais claros de queda, o que ainda não está acontecendo. Taxas voltam a subir por conta da pressão dos treasuries americanos e porque tivemos uma última notícia informando que o diretor do Fed entende que só no quarto trimestre teremos o primeiro corte das taxas de juros norte-americanas. Então, poderemos ter bolsa andando de lado até caindo até o segundo semestre desse ano tranquilamente, por mais que a taxa Selic siga num movimento de queda. E quando eu falo de saída de capital estrangeiro, existe esse site que pode te ajudar a acompanhar isso. Fluxo de investimentos na B3 é o site dadosdemercado.com.br, e nesse site você vai perceber o seguinte, que o estrangeiro segue retirando dinheiro de forma consistente desde fevereiro, inclusive, afinal de contas a queda é do ano, mas em março houve uma intensificação. Em praticamente todos os pregões de março temos saídas milionárias. Por exemplo, dia 1º de março de 2024, quase 600 milhões de saída. E no dia 8, que eu comentei com vocês, tivemos uma saída só no dia 8 de 1,7 bi e depois no dia 11 de mais de 1 bilhão. Aí tivemos uma entrada relevante que recuperou essa saída no dia 15 de março, mas depois disso tivemos mais saídas aqui fracionadas, chegando a quase 1 bilhão aqui no dia 26 de março, e tivemos mais de 1 bilhão de saída no dia 1º de abril, e as saídas continuam. E aí você poderia se perguntar, Luan, com todas essas saídas, não era para a queda da Bolsa de Valores estar superior? Eu concordo com você, mas você precisa olhar para o caso do investidor pessoa física, que segue comprando bolsa. Olha só que interessante. O investidor pessoa física passou a entender os momentos do mercado financeiro brasileiro. Instituição financeira também segue comprando, com raros momentos aqui de saídas mais relevantes, e o institucional também segue aí mais ou menos comprando bolsa. Então, o que está sustentando bolsa hoje é institucional, instituição financeira e pessoa física. Estrangeiro só está saindo, mas é um capital que retorna. E precisamos ainda ressaltar que Vale segue nesse movimento de queda desde o começo de janeiro, acompanhando o movimento do Ibovespa, caindo até mais. E Vale tem uma alta representatividade no índice Ibovespa. Quando você vai na composição do Ibovespa, lá no site da B3, você pode digitar aqui o ticker da ação da Vale, Vale 3, e você vai perceber que Vale, dentro do total do índice, representa quase 12%. Então a queda de Vale acaba impactando de alguma maneira o Ibovespa. Então, se eventualmente Vale voltar a subir expressivamente, se o minério de ferro acabar subindo expressivamente, aí depende muito da China, que também segue com dificuldade de crescimento do seu PIB, aí sim poderemos ter um movimento de alta mais claro, de recuperação mais clara do Ibovespa. Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. É evidente que se tivermos uma recuperação clara das commodities globais, especialmente o minério de ferro, o Ibovespa será impactado, porque o Ibovespa basicamente é commodity, sendo que nesse ano até a Petrobras caiu um pouquinho. Quando você olha para a Petrobras, teve essa queda, agora está se recuperando e ela também tem alta representatividade no Ibovespa. Então, se eventualmente a Petrobras disparar e a Vale também disparar, Ibovespa sobe, inevitavelmente. E aí é que eu te digo que o momento atual é importantíssimo, porque parece que o Ibovespa, desde março de 2023, engatou uma tendência de alta, inclusive quase rompendo com consistência o topo anterior de 2021. E se de fato estamos em uma nova tendência de alta e aqui apenas uma mera correção, ainda mais entre os meses de março e abril, que costumam representar alguma correção no nosso padrão histórico, você pode estar tendo a oportunidade de acumular ainda mais ações que eventualmente você já acumulou, ou se você está começando agora a acumular ações a um preço mais baixo. É o que eu chamo de enriquecimento invisível. Isso foi muito claro quando a gente pega aqui o histórico do Ibovespa nessa forte tendência de alta que tivemos entre janeiro de 2016 até janeiro de 2020. Essa forte tendência de alta foi sustentada por uma queda consistente da taxa de juros brasileira, que é a taxa Selic. E veja o atual movimento da taxa Selic. Começou a engatar uma queda consistente também desde julho do ano passado. Então, desde julho de 2023, começamos a ter uma queda da taxa Selic. Sendo que, veja o que aconteceu com a taxa Selic entre março de 2021 até setembro de 2022, uma alta.
E aí o que aconteceu com o Ibovespa? O Ibovespa no período caiu. Começa a reparar na correlação entre as duas variáveis, taxa Selic e Ibovespa. Agora veja o que aconteceu com o Ibovespa entre 2016 e 2019. Uma alta expressiva, saiu de 44 mil pontos para quase 120 mil, mais do que dobrou. Taxa Selic no período, saiu de 14,25 para 2%. Que foi o fundo da taxa Selic. Algo insustentável para um país emergente como o Brasil. Mas isso acabou acontecendo. E por isso tivemos uma alta forte na Bolsa de Valores brasileira no período. Só que antes disso, tivemos desde 2014 alta na Selic, chegando a mais de 14%. Por conta disso, no período, tivemos queda na Bolsa de Valores por um período longo. E esse aqui foi um período muito difícil para os investidores, porque você comprava ação, caía, comprava ação, caía. E caía de forma lenta, porque esse movimento aqui começou em 2010 e foi até 2015, com a derrocada do governo Dilma. Então foram pelo menos 5 anos de dificuldade do investidor acreditando em bolsa e recebendo altos dividendos daquelas empresas que estavam bem depreciadas. Então o dividendo é muito importante, principalmente no Brasil, onde ele sequer é tributado e onde você tem esses movimentos longos de queda lenta. Mas são esses movimentos que dão uma grande oportunidade. É aqui que você fica rico e nem percebe. É um enriquecimento invisível, onde você consegue comprar um número de ações muito superior do que nesse movimento de alta, que você, na verdade, não está enriquecendo. Você só está surfando alguma alta ali, você pega daqui até aqui, você só pega o meio do caminho. Para você surfar todo o movimento, você precisa aproveitar dessas quedas mais alongadas. E agora é um movimento de mera correção. E se essa correção acabar se aprofundando ou demorando um pouco mais de tempo, isso é positivo. Você vai conseguir acumular mais ações a um preço mais baixo. E aí, quando realmente iniciarmos um movimento de alta bem mais expressivo, você vai ter acumulado tantas ações que você sequer vai ter percebido que ficou rico ou conseguiu um patrimônio relevante de forma imperceptível, porque quando tudo está caindo, você não percebe que já enriqueceu anteriormente. Sendo que a queda que estamos tendo agora, nós tivemos esse movimento de alta aqui, nesse bull market do Ibovespa. Inclusive, olha só a queda que tivemos aqui em 2018, em maio de 2018, saímos de 85 mil pontos para 71 mil. Isso aqui foi um movimento que assustou o mercado. E depois continuamos. É por isso que a bolsa sobe caindo. Veja as quedas aqui no meio do caminho. Só que no longo prazo, a bolsa é para cima. E de novo, atenção para a correlação com a taxa de juros brasileira. Ah, Luan, a taxa de juros está caindo e a bolsa está caindo. Calma, é um movimento de curto prazo. Olhe para o longo. No prazo longo, Ibovespa subiu com a queda da Selic, saindo de 14,25 para 2%. Ah, você garante que a Selic vai cair para 2%? Não garanto, ninguém pode prever. Mas nesse movimento que estamos tendo hoje, pelo menos ao final desse ano, chegaremos a pelo menos 9% de taxa Selic. E é provável que no ano que vem continuemos esse movimento, ainda mais com o novo presidente do Banco Central, que será mais alinhado aos interesses do Lula. Só não teremos esse movimento de forma consistente se a inflação oficial, estou falando aqui para que todo mundo consiga entender claramente que estou falando da inflação oficial, o IPCA. Caso o IPCA permaneça mais controlado, a Selic vai continuar caindo. A Selic pode cair inclusive para 6% no ano que vem, se tivermos um IPCA que não ultrapasse 4, 5%. Essa é a projeção. Além disso, com essa queda na Selic, acabou a farra da renda fixa. Começou a ficar mais difícil ganhar dinheiro via juros com baixíssimo risco. Agora você tem que correr risco, e quem já correu anteriormente já ganhou bastante dinheiro. Várias carteiras no ano passado, via Stock Picking no Brasil, renderam 40% mais. Sendo assim, na minha visão, bolsa brasileira ainda é para compra, ainda mais esse movimento de queda. Eu sigo comprando e você não pode ignorar o índice preço-lucro do Ibovespa. E aqui eu considero o lucro das empresas brasileiras que estão nesse índice, sendo que ele está aqui abaixo de 8 vezes. E a média de negociação é em 11 vezes. Então, se eu tenho ativos negociando abaixo da média dos seus múltiplos, não de pontuação do Ibovespa, que isso não interessa, até porque pontuação, se você comparar com pontuação dolarizada, a pontuação do Ibovespa sequer subiu nos últimos anos, então esqueça a pontuação, o que importa é isso aqui. Temos um índice preço-lucro abaixo da média histórica, com ações brasileiras ali lucrando até bem nesses últimos anos. Então, seguiria os fundamentos das empresas da sua carteira e olharia preço, tanto num cenário macro, olhando para a PL do Ibovespa, quanto no cenário individual das suas empresas.
fazendo essa junção, você chega à conclusão de que hoje é um momento ainda favorável para comprar ações visando aquele enriquecimento invisível que eu comentei com vocês. Lembrando ainda que as inscrições do FMI, Formação Mirai Investing, que é o nosso curso completo de investimentos e educação financeira para se tornar um investidor independente, vai encerrar as suas inscrições no dia 5 de abril. Então aproveite essa oportunidade, porque será a última onde você terá suporte via lives comigo e acesso vitalício a esse treinamento bastante completo. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo se você acha que bolsa é para cima, não no curto prazo, obviamente, se você acha que a história pode se repetir no sentido de termos aqui essas correções com movimento de alta em seguida, meses após. E se o gatilho seria a Selic continuar caindo no ano que vem ou o início dos cortes na taxa de juro americana. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!